Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 26 de novembro e eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o texto referente à educação de jovens e adultos na BNCC, que é o texto que nós iniciamos a leitura. Eu pedi para vocês lerem o texto na aula de ontem e responderem algumas questões. E na nossa aula de hoje, então, eu vou responder as questões que vocês leram e responderam. Então, vou fazer uma correção, na verdade, nas questões da aula de ontem, tá bom? E aí, no final da aula, eu vou retomar, né, o objetivo dessa discussão sobre educação de jovens e adultos na BNCC, fazer uma memória do que nós estudamos até aqui, porque na nossa próxima aula vai ser a nossa avaliação da disciplina de metodologia da educação de jovens e adultos. Então, vamos lá para apresentar, tá? O texto. Tela inteira. Venho aqui, cliquei, volto, coloco, compartilhar, volto. Gente, então, ontem nós iniciamos a leitura, né? Vocês leram e vocês responderam as questões, e hoje, então, eu vou fazer a correção, tá? Onde está a educação de jovens e adultos na BNCC? Esse texto, ele tem como autoras, né, a Marilei, a Silmara e a Jane. Elas escreveram esse texto questionando o fato de que a BNCC não contempla a EJA. Mas é importante nós lembrarmos que a BNCC ela não contempla nenhuma modalidade de ensino, né? A Base Nacional Curricular Comum, ela é uma base geral, aonde ela apresenta 60% dos conteúdos obrigatórios para as escolas, e cabe aos estados e aos municípios, então, fazerem as adequações com 40% da sua realidade, né, desses conteúdos, dentro da sua realidade. Gente, desculpa, eu fico tossindo, mas é porque eu já estou falando a tarde inteira, ventilador ligado, tem hora que a gente não dá conta, né? Então, vamos lá. A primeira questão que eu coloquei para vocês foi: qual é a concepção de Sacristã sobre currículo? Vamos lembrar, esse é um estudo sobre a Base Nacional Curricular Comum. Então, é importante que a gente comece, é uma base nacional curricular, é importante que a gente comece pensando qual é a concepção de currículo presente nessa base. Vocês já estudaram aquela disciplina, né, chamada Teorias Curriculares, e nessa disciplina, então, se apresenta o conceito de currículo, né? O currículo sendo este caminho a percorrer para se chegar a um determinado objetivo. Então, a primeira pergunta do texto que eu coloquei foi: qual é a concepção de Sacristã sobre o currículo? Segundo o autor Sacristã, é um autor espanhol, o currículo tem um contexto de realização e um contexto de formulação. É nesse contexto que o currículo adquire sentido e mostra mais diretamente sua operatividade. E dessa maneira podemos avaliar a importância de pensarmos na situação que provoca a ausência de políticas adequadas a um público como os alunos da EJA, por fazerem parte de alunos que, em sua maioria, não acompanharam o currículo da grade regular de ensino. Então, o Sacristã, ele coloca que o currículo tem dois grandes contextos, né? Quando você pensa no conhecimento, né? Quando você pensa no conhecimento que é necessário para que alunos e alunas possam percorrer para chegar a um determinado objetivo. Então, né, esse amplo conceito de currículo. O currículo, então, ele tem aí
conceitos diferentes. Ele tem aquele momento que você para, que você pensa e que você formula o currículo. Um contexto de realização e um contexto de formulação. Então, tem um momento que você para, formula, idealiza esse currículo. E tem um momento que você coloca esse currículo na prática. Então, aqui a gente está pensando na BNCC enquanto este currículo formulado. Então, voltando na nossa pergunta, né? Qual é a concepção de Sacristã sobre o currículo? O currículo tem um contexto de realização e um contexto de formulação. É nesse contexto que o currículo adquire sentido e mostra mais diretamente a sua operatividade. Então, este é o conceito de Sacristã sobre currículo. A nossa segunda questão. O estudo proposto no texto Onde está a Educação de Jovens e Adultos na BNCC, das autoras Marilei, Silmara e Jane, apresenta-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa. Segundo André, o que é uma pesquisa qualitativa? Como vocês já foram meus alunos em outra disciplina e está nessa disciplina, sempre, quando eu estudo um texto com vocês, eu gosto muito de pensar qual o objetivo do texto, qual que é a metodologia abordada, qual que é a tese defendida pelos autores. Por que isso? Porque eu vejo uma necessidade da gente ler o texto, entender o texto, o conteúdo, o ensinamento que esse texto quer passar, mas também vejo a necessidade da gente aprender a escrita acadêmica. Então, por isso que eu pergunto, né? Esse texto, então, ele tem uma abordagem na pesquisa qualitativa, né? Esse texto onde está a educação de jovens e adultos na BNCC. Então, o que é uma pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa se fundamenta numa perspectiva que concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados. Assim, o mundo do sujeito, os significados que atribui às suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais e suas formas de interações sociais, constituem os núcleos centrais de preocupação dos pesquisadores. Se a visão de realidade é construída pelos sujeitos nas interações sociais vivenciadas em seu ambiente de trabalho, de lazer, na família, torna-se fundamental uma aproximação do pesquisador a esta situação. Então, né, o que é uma pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa, a gente pode focar, então, a nossa resposta exatamente nesse ponto, né? Aonde coloca, aqui, vou usar o apontador a laser, concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por elas transformados. Então, aqui está a resposta da nossa pergunta, o que é uma pesquisa qualitativa. Questão 3. Qual foi o discurso proposto pela BNCC, Base Nacional Curricular Comum, né? A gente usa muito a palavra BNCC, o que ela quer dizer, Base Nacional Curricular Comum, aprovada em fevereiro de 2019, segundo os autores. A nova BNCC, Base Nacional Curricular Comum, aprovada em fevereiro de 2019, com o discurso de diminuir as desigualdades social, né, a desigualdade social, dispondo de ensino gratuito e igual para todos, escondendo até chegar aqui outras formas de opressão do mercado neoliberal, como de que empresas privadas adquirem lucros com o serviço público e trata em desmedidamente ocultar que as arestas da boa educação não é a má formação, é, antes de tudo, falta aplicação dos recursos para educação e valorização dos sujeitos. Então, vamos lá, né? Qual foi o discurso proposto pela Base Nacional Curricular Comum, aprovada em 2019? Discurso, vamos aqui, ó, discurso de diminuir a desigualdade social, dispondo de ensino gratuito e igual para todos. Então, esta é a resposta da nossa pergunta. Aí os autores, eles continuam fazendo uma crítica. Tudo bem,
A base é aprovada com um discurso de diminuir a desigualdade social, dispondo do ensino gratuito e igual para todos. Mas, se a base representa esses 60% dos conteúdos, como que estados e municípios irão fazer a sua adaptação, o seu currículo fundamentado na base? E será que só essa base ela garante essa diminuição das desigualdades sociais? Né? E aí não se discutiu, que é a crítica do texto, outras formas de pressão do mercado neoliberal, inclusive as empresas privadas que fariam material didático, enfim, né, que estão aí na nossa área educacional. Mas qual que é a resposta da nossa pergunta? Qual foi o discurso proposto pela BNCC, aprovado em fevereiro de 2019? Discurso de diminuir a desigualdade social, dispondo de ensino gratuito igual, né? Até parece que é possível a gente pensar um ensino igual para todo mundo, mas esse é o discurso da base. Questão 4. Tendo em vista que na EJA há uma miscigenação cultural, como o currículo deve ser pensado para esta modalidade de ensino? Então, a resposta, né, começa aqui. O currículo terá que articular saberes dos diferentes sujeitos, zelando pela ideia de muitas realidades que precisam ser conhecidas em sala de aula, com o cuidado de não reforçar as desigualdades presentes na sociedade. Então, nós sabemos que a educação de jovens e adultos, ela tem de adolescentes de 15 anos em diante, até pessoas de 100 anos de idade, né? Nós sabemos que a gente tem uma variação de idades, a gente sabe que a gente tem uma variação de pessoas trabalhadoras e uma variedade imensa de culturas. Então, é importante nós, professores, nós, gestores de escola, saber articular os conhecimentos, os saberes, os conteúdos dessas diferentes pessoas e zelar muito por esta ideia de uma qualidade respeitando a diversidade, né? Então, a nossa resposta, ela começa aqui, o currículo terá que articular saberes dos diferentes sujeitos, zelando pela ideia de muitas realidades que precisam ser conhecidas em sala de aula, com cuidado de não reforçar as desigualdades presentes na sociedade. Questão 5. Qual é a função das práticas curriculares na EJA? Resposta: as práticas curriculares da EJA têm a função de remeter o jovem ou adulto a se perceber como protagonista no meio social no qual estão inseridos. Por este motivo, os currículos pensados para essa modalidade teriam que considerar os conhecimentos e capacidades que os fortaleçam como coletivo, que os torne menos vulneráveis nas relações de poder. Então, gente, né, pensar no currículo, que é esse percorrer, esse caminho dos conteúdos, tem um objetivo de formação dos sujeitos, na prática, a gente tem que pensar uma aula, um conhecimento que remetam, que façam com que esse nosso aluno, adolescente, jovem, adulto ou idoso, se perceba como protagonista no meio social no qual estão inseridos, tá bom? Questão 6. A BNCC, em sua organização, considera as particularidades dos jovens e adultos na educação básica? Justifique sua resposta. Né? Os autores, eles vão colocar aqui qual que é o ponto de vista deles. Eles vão colocar assim, a BNCC, em sua organização para os autores, né? A BNCC, em sua organização, não considera as particularidades desses jovens, uma vez que só na introdução menciona a diversidade, sendo que atualmente fazem parte de uma significativa realidade nas escolas brasileiras. Esses alunos, em sua maioria, têm uma realidade desigual por não conseguirem acompanhar os conteúdos das disciplinas no ensino fundamental regular. E ao excederem a idade de 15 anos, passam
a ser designados com perfil para a modalidade de EJA, que é diferentemente regulamentada nos mais diversos níveis do país, com critérios próprios. Então, para os autores, a BNCC ela não leva em consideração as particularidades dos adultos, uma vez que ela simplesmente só no início coloca essa questão da diversidade e não traz nenhuma especificidade para a EJA, né, segundo os autores. Questão 7. O que foi observado pelas autoras ao analisar as 3 versões da BNCC? Né, em relação à EJA. Então, vocês viram no texto que a BNCC ela tem uma versão em 2017, uma versão em 2018 e a versão final em 2019. Ao analisar os documentos, observamos que a EJA carece de uma abordagem mais reflexiva e emancipatória, a partir de uma concepção histórica, dialética. Essa abordagem poderia permitir uma aprendizagem que tivesse maior significado e sentido aos alunos da EJA. Dessa forma, sentir as necessidades, as preferências, as habilidades e desejos dos jovens e adultos e combinando com questões afetivas e humanas no seu cotidiano. É fundamental uma educação emancipatória para todos. Então, o que foi observado pelas autoras ao analisar as 3 versões da EJA? Elas observaram que a EJA carece de uma abordagem mais reflexiva e emancipadora, a partir de uma concepção histórica e dialética. E aí vamos, então, né, para a nossa última questão. Qual é a conclusão sobre a presença da modalidade de EJA na BNCC apresentada ao final do artigo estudado? Aí as autoras colocam, né? Observamos que a BNCC não contempla as especificidades da EJA, os estudantes que a frequentam são jovens e adultos que, em sua maioria, trabalham em setores produtivos e por terem necessidades econômicas e sociais frágeis, trazendo marcas frustradas de passar pelos bancos escolares com menor aproveitamento de aprendizagem pelos inúmeros fatores que o fizeram desistir. A chance de um recomeço precisa estar revestida de novos potenciais e desafios que os façam sentir e dar sentidos ao universo escolar. São estudantes que carecem de diálogos, acesso à literatura e conteúdos necessários e desenvolvimento de senso crítico. Reflexões a cada aprendizado para poder objetivar-se e constituir-se como indivíduo independente no exercício da sua autonomia. Portanto, vimos com esse texto trazer um alerta para que os sistemas de ensino deem mais atenção a essa modalidade de ensino para que todos tenham direito à educação. Então, qual foi a conclusão sobre a presença na modalidade de EJA na BNCC? As autoras colocaram que a BNCC não contempla as especificidades da EJA. Os estudantes que frequentam são jovens e adultos que, em sua maioria, trabalham em setores produtivos e, por terem necessidades econômicas e sociais frágeis, trazendo marcas frustradas de passar pelos bancos escolares com menor aproveitamento de aprendizagens pelos inúmeros fatores que o fizeram desistir. Então, qual é a conclusão? Que a BNCC não contempla as especificidades da EJA. Gente, então, aqui eu termino essa correção com vocês, tá? Meu objetivo aqui foi um objetivo muito direto mesmo, parando a apresentação. Ok, voltei aqui para a tela com vocês. Então, esse texto, ele é um texto bem objetivo, assim, né? Eu queria muito que vocês entendessem o que a BNCC propõe para a educação de jovens e adultos. E no decorrer da leitura, a gente percebe que a BNCC, só na introdução dela, ela traz algumas questões sobre a EJA e sobre a necessidade de estados e municípios fazerem o seu currículo e inserirem as suas realidades e as modalidades de ensino na qual atuam, né? Então, meu objetivo foi muito aqui mostrar para vocês um pouco essa discussão
discussão sobre a educação de jovens e adultos na BNCC. Por que isso? Porque a partir da nossa nossas próximas aulas, nós entraremos nos estudos sobre a BNCC, pensando como que estão colocados os conteúdos e como a gente utiliza esses conteúdos, adaptando com metodologias para jovens, adultos e idosos, tá? Queridos e queridas, aqui eu termino, então, esse estudo, e aí eu vou trazer uma memória para vocês do que nós estudamos até aqui, tá? Então, por isso, eu vou apresentar tela de novo, tela inteira, e aí eu vou vir aqui no SIGA com vocês, que eu quero mostrar em que pé que está o nosso curso no SIGA, tá? Então, aqui, compartilhar. Vou voltar aqui no SIGA. Vocês estão acompanhando? Então, né? Estou vendo aqui que tá. Então, gente, o nosso curso, ele teve início aqui no dia 11 do 11, tá? Lembrando que foi uma aula síncrona, tá? E nesse dia eu apresentei para vocês como que estava organizado o nosso curso, nosso plano de ensino e a nossa proposta. A partir daí, então, nós tivemos aulas assíncronas, né? Então, nós tivemos a aula do dia 12, né? Onde eu trouxe para vocês uma discussão sobre os marcos legais da educação de jovens e adultos, sobre o que a LDB propõe para a EJA, o que é proposto nos cursos de formação de professores e um pouco de histórico da EJA. Essa nossa aula do dia 12 de novembro, né, desse ano de 2020, ela foi muito para a gente fazer uma memória daquilo que estudamos em Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, né, que já faz algum tempo aí que vocês fizeram essa disciplina, para a gente entrar, então, na disciplina de Metodologia da Educação de Jovens e Adultos, né, com essa memória mais refrescada do que a EJA enquanto modalidade de ensino, seu histórico e a necessidade de formar professores mais qualificados para lidar com adolescentes, jovens, adultos e idosos. Na nossa, lembro que eu marquei algumas aulas nos dias de sábado para complementar a carga horária, para não ficar faltando nada. Então, na aula, né, referente ao dia 14 do 11, a gente iniciou os estudos referentes às diretrizes operacionais da EJA, aonde essas diretrizes, ela traz a idade para se matricular na EJA, como que funciona a EJA à distância, como que funciona os exames na educação de jovens e adultos, né? Ela traz todas essas discussões que nós realizamos durante os dias 14, 18 e 19. No dia 21, né, que foi uma aula extra também cadastrada por causa dessa complementação das 60 horas que a gente precisa de cumprir, nós estudamos aqui como que tem sido o ensino remoto na EJA, no município de Floriano. Então, eu dei uma aula explicando como está sendo o ensino remoto de uma maneira geral, e depois vocês leram um texto de 3 páginas, onde falava especificamente como que estava sendo as aulas na EJA, no município de Floriano. Na nossa aula de ontem, dia 25 do 11, nós, então, estudamos esse texto sobre a EJA na BNCC. Nós iniciamos os estudos, né, onde vocês leram um texto que eu coloquei, responderam as 8 questões, e na aula de hoje, né, hoje é dia 26 do 11, na nossa aula de hoje, eu fiz a revisão, fiz a correção dessas questões estudadas na aula de ontem, tá? Então, eu acho importante lembrar vocês que no próximo sábado, né, nós temos aqui, ó, uma aula extra, tá? E nessa aula extra vai ser a nossa provinha, a nossa primeira prova referente à primeira nota da disciplina de Metodologia da Educação de Jovens e Adultos. Como que vai ser essa prova, professor? Essa prova vai contemplar todo o conteúdo que nós estudamos até aqui. É uma prova que contém 12 questões. Essas questões, elas são colocadas no questionário no SIGA.
E no questionário, então, cada questão vale meio ponto, né? Porque são 6 pontos da prova, 4 pontos de trabalhos realizados nos fóruns e nas tarefas. E vocês terão aí, no dia 28, que é o dia da nossa avaliação, 24 horas para realizar essa prova. Ela abre no sábado. Lembra, a nossa aula do sábado é de 8 às 12 horas, são 4 horas aulas. Mas aí eu deixo aberto 24 horas e vocês podem ter 3 tentativas de realização da prova e fica a maior nota que vocês conseguiram. Tá bom? Então, aqui eu vou interromper essa apresentação, né? Que eu estava aqui mostrando para vocês o que nós estudamos até agora e que a nossa avaliação vai ocorrer no dia 28. Vou interromper aqui, volto com vocês aqui. Gente, entrem no fórum. Caso tenha ficado alguma dúvida referente ao texto sobre a EJA na BNCC, coloquem no fórum que eu vou estar acompanhando. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre os conteúdos, também coloquem lá no fórum que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Beijo grande, até a próxima.